Fala, rapaziada, olha nós aqui de novo, o Daniel Silva na área com mais um Só na Resenha. Hoje, o Só na Resenha número 32, como sempre recebendo um convidado super especial, não pode ser diferente. Hoje, acho que vocês estão percebendo, o cenário é diferente, estou aqui na minha casa, no meu estúdio, tá? E recebendo essa presença ilustre. Cara, poucos conseguiram esse feito. Ele, campeão por Ceará, por Fortaleza, por Ferroviário, ídolo respeitado por todos os torcedores cearenses. Estou falando, meu amigo, meu craque, Alves. Bem-vindo ao Sonar Resenha, meu irmão. Daniel, eu que só tenho de agradecer a lembrança do meu nome e pode contar comigo. Esse é fera. Pois agora eu vou lhe explorar, saber tudo do Alves, hein? E aquela pergunta básica, meu irmão. Quem é o Alves? O Alves é um garoto de periferia que sonhava ser um atleta de futebol profissional. Era a única preocupação que meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho tinham, porque nada de ser jogador de futebol, ser um atleta. E a prova é tão grande que até hoje eu nunca bebi, nunca fumei, me considero um verdadeiro atleta. E sempre teve o apoio da família? Sempre apoio da família, e o melhor de tudo, que eu realizei tanto o meu sonho de ser um jogador de futebol profissional, de um atleta de futebol profissional, como realizar um sonho do meu pai, que era torcedor do Ceará, e eu dei o título de ser campeão pelo Ceará. Rapaz, sensacional. Mas, Alves, você era aquele meninozinho danadinho, jogava bola na rua, sempre foi bom de Muito bola, né? danado, muito danado, e às vezes deixava até de comer para jogar, mas nunca deixei de estudar, até porque minha mãe e meu pai me cobravam. Era uma condição. Era uma condição de estudar e praticar esporte. E juntei o útil ao agradável e agradeço muito ao futebol. Todo menino, ele começa ali, quer ser atacante, ou goleiro. Mas tu começou como atacante ou já como meia? Não, até porque o meu ídolo é Edmar, o volante do Ceará, Grande Edmar. e eu ficava impressionado a maneira do Edmar jogar, né? Regularidade, difícil se machucar. E uma categoria, né? Uma categoria fora do comum. Para mim, até hoje, o melhor cabeça de área que passou pelo futebol cearense, vestindo a camisa do Ceará. E quando eu tive a felicidade de fazer uma avaliação no Tiradentes, aí eu encontrei um treinador chamado Batista, Tenente Batista, que também jogava de volante e chegou à conclusão também que eu tinha uma noção muito boa de jogar de volante. E naquela época era interessante, né, Alves? Porque assim, você era aquele tipo de volante que sabia conter uma jogada, assim como tinha uma excelente saída de bola, lançamento, né, o passe rápido, né? Sabia driblar. Muito diferente de atletas altamente considerados craques hoje em dia, né? Isso é verdade. É como eu te falei, né? Eu também tive a felicidade de fazer 3 partidas pelo Juvenil do Quixadá, em 78, e quando foi em 77, quando foi em 78, eu fui para o Tiradentes, fazer uma avaliação lá no Juvenil e fui aprovado. Como eu já falei, o treinador era o Batista, um volante, e ele me deu umas coordenadas, como se deve jogar um volante, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Mas, e os times que o Alves passou? Faz um resumo aí da tua carreira. Como eu te falei, né? Eu tive a felicidade de iniciar no Tiradentes, 78 e 79. Já profissional? Não, na base. Eu fui vendido do Tiradentes para o Ceará como amador. Eu cheguei no Ceará com 18 anos de idade, 18 anos 80, e não assinei o contrato de profissional, até porque eu tinha idade de jogar pelo juvenil. Mas aí eu fui agregado ao time principal e joguei, e fui em seguida campeão já no ano de 80, 81 fui bicampeão, e tive a felicidade de vestir a camisa do Ceará por 5 anos. E depois eu fui emprestado para o Flamengo do Piauí, joguei 86 e 87, também tive a felicidade de ser bicampeão, campeão 86 e 87. E lá o presidente me presenteou com um passe. Oh, rapaz.
E eu vim para o Ferroviário, e o Ferroviário, aquela fase de 10 anos sem ser campeão, né? Formou uma equipe muito boa, por sinal, uma família, e fomos campeão em 88. Aí fiquei em 89, quando foi em 90 eu passei para Fortaleza, 90 e 91, tive a felicidade também de ser campeão no Fortaleza, né? Participei do grupo de campeão de 91, e fui para o ABC de Natal 92, 93, fui campeão também no ABC em 93. 94 fui para a Napolina de Goiás, 95 voltei para o Quixadá, 96 fui para o Baraúna, 97 encerrei minha carreira no Tiradentes, onde eu iniciei. Então, como atleta de futebol profissional, não tenho a dizer nada a repetir tudo, se fosse for voltar novamente, até porque no futebol é difícil a gente encontrar amigos, né? E graças a Deus eu encontrei bastantes amigos. Aproveitar o grande, se um dia eu adoecer, minha casa fica pequena. Rapaz, eu imagino, você é um cara muito querido, viu? Muito querido mesmo. Alves, e fala teus 8 anos, 8 temporadas no Ceará, porque você é torcedor alvinegro raiz, né? Venho de uma família toda Ceará, né? E como eu te falei no início, foi o melhor presente que eu pude dar ao meu pai, ser campeão 80, 81, 84, vestindo a camisa do Ceará. Mas eu tenho um respeito profundo pelas equipes que eu passei, porque a única preocupação que eu tinha, que a família falava, disse assim, ó, os clubes que você passar, você tem de honrar a camisa. E graças a Deus, eu ainda hoje, Deus as portas abertas nos clubes, todos que eu passei, sou respeitado como pessoa e como atleta. E assim, você é um cara multicampeão, e aqui, no futebol cearense, o Alves foi campeão pelo Ceará, pelo Fortaleza, pelo Ferroviário. Como eu falei no começo, você tem o respeito, o carinho de todos os torcedores cearenses. Como é essa sensação? Qual é a tua relação com o torcedor? A sensação é muito boa, né? Quando o ex-atleta para de jogar, ele fica um pouco abandonado. E você não sabe a felicidade que tem um ex-atleta quando é convidado para participar de um programa. Então, eu digo, não tem coisa melhor para um ex-atleta ser convidado para participar de um programa, para contar o seu passado de alegria, o seu passado de tristeza. Mas o mais importante é que no futebol eu ganhei mais do que perdi. Isso é verdade. Porque você é um cara altamente vitorioso. E Alves, uma boa recordação em campo, assim, um jogo marcante. Um jogo que ficou marcado na minha memória não foi nem o título do Ceará em anos 80 e 81, 84. Foi um jogo combinado de Ceará e Fortaleza, juntou 20 atletas, 10 do Ceará, 10 do Fortaleza, para jogar com o Flamengo. O Flamengo tinha sido bicampeão mundial e veio jogar aqui no Castelão contra a seleção cearense. Era um combinado de Ceará e Fortaleza. E nós tivemos a felicidade de ganhar o jogo de 2-0. Ali, para mim, foi uma emoção muito grande, até porque eu ia jogar contra os rivais. Nossa, rapaz, Ceará carimbou a faixa do Flamengo. Nós ganhamos o jogo de 2-0, gol do Ademir Patrício e do Adilton. Adilton jogava pelo Fortaleza e o Ademir Patrício jogava pelo Ceará. Rapaz, duas feras, né? Em falar em atleta, eu fui privilegiado. Eu joguei com o verdadeiro atleta, craque. Vou citar 2 cearenses, Josué e Jacinto. Jacinto Guardiola. E de fora, Assis Paraíba, Zé Eduardo, Arthurzinho, e muitos outros. Em Natal eu joguei com o Adilon, em Teresina eu joguei com o Décio Jogou com o Celso, né? 89? Não, eu não tive a felicidade de jogar com o Celso. O Celso é um grande amigo meu, presidente da GAP, onde faz um bom trabalho. Celso é gente boa, né? A gente estava conversando em off, né? Eu disse que eu tenho uma história legal, né? Com o Celso, porque a professora auxiliadora, a esposa dele, né? Era minha professora de educação física lá na escola Medalha Milagrosa, ali, né? Pertinho do Piamar. E um dia ela disse que ia fazer uma surpresa pra gente. Era uma terça-feira. Aí na aula de sexta, ela parou o jogo e o Celso foi bater bola com a gente. Apareceu o Celso Gabriel. Nossa campeão senhora. mundial. Não é não. Porto. E uma humildade. Que é isso, simples, Celso né? é um ser humano diferente, né? Coração gigante. Aproveitar o grande Papai do Céu, não dá nada de graça, né? É verdade. Se o Celso foi campeão mundial por onde passou os clubes, é porque era uma pessoa do bem. Coração de mãe, só ajudava. E como ainda ajuda lá na GAP, né? É verdade, é um trabalho realmente sensacional.
Aí o Alves, campeão pelo Fortaleza. Como é que foi essa temporada aí, 91 da Mirandinha, Marquinhos, né? Isso, mas Tu jogou com o Paulo Sérgio, né? não. Quando eu saí do Fortaleza, o Paulo Sérgio chegou, o Mirandinha chegou, Aí já porque depois, né? eu não fui campeão jogando no Fortaleza em 91, né? Fez parte Eu do elenco. participei do elenco, Sim. porque no primeiro turno o treinador era o Pedro Basílio, por sinal eu era até o capitão da equipe. O primeiro turno tinha troféu e eu fui um dos privilegiados que eu era o capitão do Fortaleza e recebi o troféu em nome dos jogadores do Fortaleza do primeiro turno. Ah, mas e como era você era um profissional, né? Mas batia uma sensação diferente, estar jogando no maior rival. Não é como você falou, o profissional esquece tudo isso. Eu deixei bem claro que no momento que eu fui para o Fortaleza, eu tinha de honrar a camisa do Fortaleza. E a prova é tão grande que todos os jogos, Fortaleza e Ceará, eu estava entre os melhores do Fortaleza. Então é uma prova que eu honrei a camisa do Fortaleza. Com certeza. Porque nem todo mundo tem essa capacidade, essa cabeça, né, Alves? Ainda tem jogador que pisa na bola. Eu digo sempre que eu fui privilegiado, até porque eu tenho uma família. Família é tudo na vida do ser humano. E eu tenho um irmão mais velho até hoje, o Jones, que ele se preocupava muito comigo. Eu considerava ele um irmão e um pai. Então, quando eu fui contratado pelo Fortaleza, disse, aí é o período que você tem que treinar mais. Você tem que mostrar para todo mundo que você quer ganhar. Então, eu fui beneficiado por Deus. Ter uma pessoa que me orientava no lado positivo, me chamava a minha atenção no lado negativo. E o mais importante do atleta é por onde ele passar, ele procurar honrar a camisa do seu clube. E se preocupar muito com o torcedor da arquibancada, porque tem muitos deles que deixam de se alimentar para assistir seu clube de coração. Então, o atleta de futebol tem por obrigação honrar a camisa do clube. É verdade. E naquela época, você tocou num assunto interessante, que tinha. Você disse, eu fui um atleta. Você não foi um jogador de futebol, você foi um atleta de futebol, porque você se cuidava, né? E como era, rapaz, porque o negócio era mais livre e tinha muitas tentações, pular o muro da concentração, e você se manteve firme. Mas era difícil para um jovem. É porque hoje o futebol está muito moderno, tem muita preparação, né? E naquela época não exigia tanto como se exige hoje, no sentido da preparação física, até porque o atleta hoje em dia ele tem o quê? O seu procurador, seu empresário, e naquela época o empresário raramente era o atleta, ou então um parente do atleta, tá vendo? E a pessoa não se preocupava muito em se cuidar, não. Mas se hoje em dia, meus companheiros de profissão, que eu digo que, tecnicamente, a minha geração, muito boa em relação, tecnicamente, hoje em dia, os atletas de hoje. Aí eu te pergunto, por que essa diferença, né? Porque, assim, a gente vê eu não vou longe, não. Você é um cara fora do comum, jogador diferenciado, cara que sabia o que fazer com a bola. Mas vamos colocar aqui um jogador que o pessoal considerava um cara muito cru, o Dunga. Mas o Dunga fazia lançamento de três dedos, sabia bater falta, chutava de longe. E hoje, um camisa 5 ou um camisa 8 não tem a qualidade que o Dunga, que era um jogador altamente questionado, tinha. O que é que está faltando hoje? É fundamento, é treinar os fundamentos dentro da própria base, para o jogador, quando chegar lá, já ir sabendo o que fazer? Ou é porque realmente, simplesmente, essa nova tática, essas novas dinâmicas do futebol estão mudando tudo? Eu tenho a mesma sua opinião. Hoje em dia, que falta é fundamento, principalmente nas categorias de base. Eu sou a favor que todas as categorias de base era para ter um ex-atleta. Se ele não fosse graduado em educação física, porque hoje em dia cobra muito, ele tinha que trabalhar de um lado de profissional de educação física. Eu digo isso porque eu trabalho em projeto social, trabalho com crianças de 7 a 15 anos e mostro para eles que o fundamento é fundamental no futebol de hoje. É admissível hoje o futebol, o atleta que ganha fortuna de dinheiro, às vezes não sabe bater na bola, fazer um cruzamento. E
Eu fico olhando hoje em dia o Everaldo Galo, o Alexandre, o João Carlos jogasse hoje, era super milionário. Nossa. Sem Aí, falar em outros que, Reidene, né? meu amigo. Laterais que fora do comum. Pois é, aí é onde a gente entra nesse ponto. O Alves hoje em dia, um atleta que você olha, seja aqui, seja na Europa, um cara que você olha e diz, poxa, esse aqui, eu quando jogava, quem é que você vê hoje? Não, eu não gosto de falar muito no lado negativo do atleta, eu gosto do positivo. Eu gosto muito do Hércules, esse que foi atleta do Fortaleza, hoje Joga em dia foi pro muito. Fluminense. Esse garoto, se continuar com a regularidade dele, ele vai chegar à seleção brasileira rápido. Porque ele era um jogador que eu adorava ver ele jogar. Jogador moderno, guerreiro, tomava a bola raramente sem fazer falta. Quando passava por campo do adversário, se transformava no meia direito, sabia bater no gol, deixava os colegas na cara do gol. Jogador verdadeiro moderno. E logo, logo ele vai chegar à seleção brasileira. Com tuas características. Tu vê É, o Hércules hoje dentro das tuas eu características? considero em relação de sair para o campo do adversário muito parecido comigo. Mas eu acho que ele tinha uma vontade, garra melhor do que eu ainda. É mesmo. Muita Rapaz. força. É isso. É porque o Alves era mais técnico, né? Até porque o biotipo ajudava, né? O Hércules ele ajuda muito. O biotipo muito bom. Ele é Jogava numa alto, né? posição alto, forte, mas muito bom com a bola nos pés. Alves, aí a gente falando em amizade no futebol, não tem como a gente não falar do Josué, né? O Josué é um irmãozão que a bola me deu, né? Eu tenho o privilégio de dizer que o Edmar é um irmão, o Jacinto é um irmão, o Finado Ozete, que hoje em dia mora no Reino de Deus, era outro. E eu tenho muita facilidade de fazer amizade, porque eu acho que no futebol o mais importante, pessoa, ser humilde e saber fazer amizade. E você faz muita amizade gostosa. E o Josué, Jacinto, Edmar, são irmãozão que a bola me deu. Aí, agora, falando em Josué, né? A gente também sabe que o Josué é um dos caras mais resenha que a gente conhece, né? O Josué é o rei da resenha. O rei da resenha. Pra você ter ideia, o Josué, eu jogando do lado dele, terminava o jogo, o cara vinha me entrevistar, eu tava morro de cansado, maior dificuldade para se comunicar com o torcedor, com o cara que estava me entrevistando. E ele vinha com a sua delicadeza, parece que não tinha nem jogado. Aí eu disse assim, pô, José, como é que pode com um negócio desse? Eu tô aqui morto, corre. Não, ó, porque tua obrigação é só correr, agora jogar sou eu. Olha aí. Agora tem você me contou uma vez uma resenha do Josué que foi lá no Maracanã, né? Um jogo do Flamengo. Conta essa daí, rapaz. Escuta essa aí, viu, pessoal? Uma falta frontal, né? E o goleiro Lulinha pediu 6 homens na barreira. E o José foi o sétimo. Só que o José ficou de frente pro Zico e de costa. Ficou de costa pro Zico e de frente pro Lulinha. Aí o Lulinha disse, José, te vira, porque esse cara pode chutar a bola e bater no teu pulmão. Eu disse, não, Lulinha, eu quero ver o gol. E foi gol. Foi não, bateu na trave. Rapaz, quase que ele via, né? Esse jogo nós ganhamos de 2-0. Cara, Josué. Você precisa trazer ele, viu? Sim, rapaz, ele já tá convidado. Nós estamos aqui organizando E o homem tem torcida organizada, o homem é cantor. meu amigo. E falando nisso, até eu fiz uma resenha com ele uma vez. Inclusive, quem chamava ele, na época ele tinha aquele bigodão, e quem chamava o José, não sei se era o Júlio Salles, a gente chamava ele de Benito de Paula, né? Júlio Salles. Era o Júlio Salles, né? Isso. Nosso grande Júlio Salles. Eu até disse, José, essa história do Benito de Paula. Ele, rapaz, isso é coisa do Júlio Salles. E lá no Remo ele era o príncipe, né? Jogava com a camisa 10, cabelão, bigodão. O homem jogou muito. Jogava demais, né? Ele era um cracaço. E assim, aí, pessoal, ó, clima do Só na Resenha aí, sabe? Esse bate-papo bom da bola. Josué, a gente já faz logo um convite ao vivo pro homem, né? Tem de vir, viu, José? Aqui é bem recebido. Aqui. Fartura. Aí. Apresentador bonito. Tá certo. Mais bonito é a esposa. Não sei por que mulher bonita só casa com homem feio. Não é não, mas. Rapaz. Eu falo isso até porque eu sou privilegiado. Eu gosto de usar sempre a palavra privilegiado. Eu casei com uma mulher linda, tanto por fora como por dentro. A palavra é tão grande que eu tenho 44 anos de casado. Olha aí, 44 anos. E hoje eu sou privilegiado porque
eu tenho agora um neto, Guilherme, meu camisa 10, está com 1 ano e 4 meses, é o chamego do vovô. Oh, rapaz, é uma benção, né? Essa. E seus filhos? Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas, Duas né? filhas. Ah, É a Jéssica, que hoje me presenteou com o Guilherme, né? E a Karine, que mora em Portugal. São 2 chamegos do papai. Tenho ela como filha pequenininha, me abraça, me beija. Só um pouquinho de saudade da Karina, que mora em Portugal, mas o celular ajuda a gente a matar um pouquinho da saudade. a tecnologia consegue aproximar, né? Isso. Para muita gente se afasta. Às vezes, o cara, você tá aqui, aí a gente conversando, você com o celular e eu com o outro aqui. Sem lógica. Né? Mas a tecnologia, ela foi feita para aproximar, né? As pessoas, né? E as pessoas com a não... chegada agora do Guilherme, o vovô é tudo para ele é tudo pro vovô. Oh, rapaz, que maravilha. Ele pode atender, fica à vontade, que aqui eu faço a edição do vídeo, não tem problema não, viu? Vai. Se precisar atender, não se... Pronto, vamos voltar. E mande um alô também, rapaz, um abraço para sua esposa. Eu digo que família é tudo. Eu acho que minha família é meu oxigênio, minha esposa, minhas 2 filhas, meu neto, meu genro. E o meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. Até porque eu agradeço muito a Deus ter eles sempre do meu lado. Cara, família, realmente, às vezes a gente pode estar passando pelo que tiver, né? Está passando pelo que for, mas se não tiver uma base forte em casa, uma esposa e a família, as coisas se tornam muito mais difíceis. Daniel, uma sintonia de lealdade, né? Eu sempre digo que família é o nosso oxigênio. É verdade. Alves, e falando em resenha, né? A gente falou essa do Josué. Alguma história boa aí de vestiário? História engraçada? De vestiário, assim, eu gosto sempre de citar o José. O José é um cara que estudou sempre em colégio particular. Eu sempre estudava em colégio municipal. E a nossa primeira viagem de avião, e eu digo, vou ficar sempre do lado do José, porque o José já é viajado. E o bichinho me enganou, sabe? Chega na hora de servir o café, naquele tempo a gente pegava água morna, colocava o açúcar, né? Mexia, colocava o café. E ele viu que eu era Maria de primeira viagem, ele no lugar de ameaçou colocar o sal no café, eu coloquei também o sal. E na hora de tomar também sal com o café. Josué, mas você... Eu gosto é meu irmão. Rapaz, vou te contar um aqui. Uma vez, a minha mãe, muito apressada para fazer uma farofa. Aí, a farofa da minha mãe era algo absurdamente deliciosa. Ela inventou de fazer uma farofa de charque com linguiça. Aí, pá, botou cebola. Não sei como ela colocou açúcar no lugar do sal mesmo. A gente foi comer a farofa doce. Minha mãezinha... Rapaz, a gente passou muito tempo tirando onda com ela. Mãe, como é que a senhora faz uma coisa dessa? Farofa doce. Ela não veio tirar onda comigo, não, sabe? Minha mãe era uma graça, cara. Mas acontece. Mãe é mãe. Mas aí quer dizer que o Josué ameaçou o passe e fez o lançamento todo. Bichinho era danado, bichinho era danado. Ai, cara, é Meu bom parceiro. demais. Alves, e Ferroviário? Fala aí dessa Então, o campanha. Ferroviário, eu tive a felicidade de jogar em 88 e 89, né? Com a gestão do Vicente Monteiro, onde, como eu te falei, formou uma verdadeira família. Eu acho que para uma equipe ser campeã, não é só contratar o excelente jogador, e sim um grupo que sabe respeitar o limite do companheiro, aí chegar a atingir seu objetivo. E foi o que aconteceu com o Ferroviário. O Ferroviário em 88 era uma verdadeira família, era difícil a gente perder o campeonato. A prova é tão grande que teve um jogo que nós perdemos para o Ceará 90 minutos de 5, e na prorrogação nós ganhamos de 2-0. Mas ali o Ferroviário, o time foi montado bem para ser campeão, viu? Porque encarou muito desafio. E eu tava naquele jogo com meu pai. Foi? Em 88, tava. Marcelo Veiga. Isso. Nosso time era Robert, Marcelo Veiga, Ari Matea, Juarez e Marcelo Veiga. Não, Silmar era Robson, Silmar. Robson Lourão, né? Isso, Robson, Silmar, Ari Matea, Juarez e Marcelo Veiga.
Ao meio de campo, eu, Toninho Barrote, Jacinto e Arnaldo. Já, na frente, Mazinho, Loyola e Quina. Rapaz, o Mazinho jogava demais. Quero Aí, chamar aí tinha dois que fora de série que entravam no decorrer do jogo e fazia diferença. Hamilton Rocha e Djalma. Nossa Senhora, rapaz. Aí, olha só os nomes que você está citando aí, meu amigo. Na final, o Djalma saiu jogando. Aí facilita tudo, né? Rapaz, Foi foi campeão. imerecido. Ali foi um título Foi merecido pra- bem consciente. A gente o atleta, a diretoria, a imprensa, os torcedores sabiam que naquele momento o Salgari seria campeão. Alves, e naquela época, o jovem Alves, né? Eu até. Como era, rapaz, resistir e de repente não sair com os mais velhos ali pra É noite. assim, pra você entender, meus melhores amigos são os caras que bebem. Só que eu tinha uma filosofia. Eu vou sair com você, a gente ia pra barca, eu gostava de virar um pouquinho à noite, mas Sem beber. sem beber. Aí se você me oferecesse, eu dizia assim, ó, eu não bebo. Você toma sua cervejinha, Então, meu eu refrigerante. tomo refrigerante, ou então meu suco. Se o cara ficava insistindo, eu dizia assim, ah, você não tem condições de sair mais comigo, não. Porque realmente é. Mas os meus melhores amigos que eu tenho na minha vida, todos eles bebem. Nunca fumou também, né? Nunca fumei. Até porque, como eu te falei, né? Eu tinha um irmão, que é um irmão, pai, me cobrava muito. E ele dizia assim pra mim, ó, você é um pouco limitado, você é limitado, então tem que se cuidar. Então a prova grande tão grande que quando eu ia jogar contra o América local, às 22 horas eu estava dormindo. Quando eu ia jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, às 22 horas também eu estava dormindo. Eu acho que o atleta tem que respeitar os seus adversários. Como é que ele pode respeitar? Se cuidando mais que o adversário. É verdade. Por exemplo, eu tava. O Fortaleza goleou agora, né? O Crato. Não, Cariri. Goleou o Cariri agora por 7-0. E eu disse o seguinte: eu assisti o jogo, né, prestei muita atenção. Você falou uma palavra respeito. Aí tem gente que diz assim: não, o Fortaleza humilhou. Eu digo: não. O Fortaleza levou o jogo a sério do começo ao fim. Né? O resultado, claro, foi muito elástico, porque são duas equipes com forças bem diferentes, né? Sabe, o Fortaleza é bem mais forte. Agora, o time que chega, leva o jogo a sério, dá uma goleada, não dá a menor chance para o adversário, a gente pode dizer que é sinal de respeito? Muito respeito. O Fortaleza ganhou de 7. Jamais, nenhum atleta do Fortaleza desrespeitou o atleta do Cariri, né? Cariri. E também, assim, mérito aos jogadores do Cariri, que mesmo diante daquele resultado tão elástico, não partiram para a pancadaria, o De jogo maneira limpo. nenhuma. Eu Foi achei. verdadeiros atletas de futebol. Pois é. Você tem que saber perder, como também tem que saber ganhar. O mais importante de um atleta porque dentro de campo tem que existir o respeito. Naquela época existia muito, né? Muito, muito, até porque tinha muita qualidade, né? Você olhava, vamos dizer, você olhava para o adversário, você via que era qualidade demais, né, cara? E muita humildade. Eu fiquei impressionado com um atleta chamado Zico, quando a gente foi jogar com ele, contra ele, né, o Flamengo, a maneira que ele olhava para o adversário, olhava para a gente. Ele mostrava que estava respeitando a gente. Então, isso é importante demais. Pois é, você está falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Tanto fora de campo como dentro de campo. É um cidadão, Zico é um cidadão. Ele é assim. Eu não torço Flamengo, mas eu sou alucinado pelo Zico. Eu tive o privilégio de ser homenageado na cidade de Rússia, né? Eles fazem uma homenagem ao Zico com aquele jogador que teve a felicidade de jogar contra o Zico. E esse ano foi eu, o Celso Gavião e o Jorge Vera. Recebemos um livro, né, a história do Zico. Então, no meu caso, como atleta, deixa a gente muito feliz. Eu vou ter muita história para contar para o Guilherme, meu neto. Ô, rapaz. E o Guilherme já tem algum perfil de atleta, de jogador? O Guilherme,
Eu tava querendo que ele fosse canhoto, mas a primeira impressão é que ele não é canhoto. Então ele vai jogar só no Real Madrid, porque se ele fosse canhoto, ele ia jogar no Barcelona. Ah, tá certo. Barcelona é porque é o time que eu torço. Rapaz, e aí lá na Espanha a gente ia ser adversário, viu, também, porque eu gosto do Real Madrid. Rapaz, eu gosto do Real Madrid desde a época, olha pra você ver, o centroavante do Real Madrid era o Ivan Zamorano, anos 90 ainda, eu era adolescente, eu gostava do Real Madrid. Engraçado, né? É bom. Porque e naquela época a gente via muito, né? Ligavam ali Bandeirantes, aí era o futebol, era o campeonato italiano, o campeonato espanhol, o dia inteiro de Quem gosta jogo, de futebol, né? A gente tá ligado. Não 24 horas, mas gosta muito de estar ligado. Mas tu tá acompanhando o nosso futebol? Como é que tá vendo? Eu gosto. Não tenho mais O empolgação. cenário do futebol cearense hoje, Ceará, Fortaleza, Eu como é que não você tenho tá? mais empolgação de estar de futebol. Mas acompanha. Eu acompanho de vez em quando. Pela TV? É porque eu tenho um irmão, pela TV, e tenho um irmão mais velho que ele gosta de assistir o jogo do Ceará, e às vezes a gente senta lá para assistir o jogo do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário, a gente fica trocando as ideias. Mas eu acho que o nosso futebol cresceu muito, tanto no caso do Ceará como do Fortaleza. E o Ceará agora de volta à Série A, como é que você tá vendo essa retomada do Rogô? Eu gostaria muito, assim, que o Ceará não voltasse para a Série B. Então tu acha que Permanecesse. No momento esse ano, o Ceará brigar para permanecer. E montar uma estrutura que... Fazer como fez o Fortaleza. Mas o primeiro, o Ceará deu exemplo, né? Fortaleza. Exatamente, o Ceará por 5 anos. E no Ceará, o que foi? Eu acho que foi briga de vaidade. Eu também acho, viu, Alves? Porque aquele time do Ceará não tinha perfil para cair. Até porque, se você ver, todos os jogadores daquele time que foi rebaixado em 2022, todos foram para a Série A. Alguns que resolveram ficar no clube e ajudar nessa retomada, né? Como foi o Richard, o Luiz Otávio e tudo. Mas você vê Vina, o Mendonça. Eu concordo muito com você. Ali só foi vaidade e estragar o vestiário. Pronto. Porque eu tenho uma maneira de pensar que no futebol você tem que ter um capitão em campo e um capitão dentro do vestiário. O capitão do vestiário é aquele que solta, na gíria do futebol, solta o balde mesmo, vai para cima daquele que está pisando na bola. E mostra para ele, ó, se você não melhorar, você não está fazendo mais parte do grupo não. Entendeu? E eu acho que o Ceará se perdeu naquele sentido. Vestiário. E trocando de treinador. Teve o Guto Ferreira, ele deu um depoimento, foi até na Band lá em São Paulo, que ele foi demitido porque ele deixou o Ceará em 8º lugar no campeonato. Mas a questão é porque o Fortaleza estava em 4º, sendo uma sensação do campeonato. Palavras do Guto Ferreira, né? Infelizmente, excesso de verdade. Na minha geração existia muito isso, né? O Fortaleza fazia uma contratação, às vezes enganava, né? Eu quero jogador A, pro Ceará ir comprar, levar, né? E o Ceará fazia a mesma coisa. Puxada de tapete. Mas hoje em dia tá muito moderno o futebol. Eu acho que tem rivalidade só em campo. Fora um tem que procurar ajudar o outro. É isso. Pro crescimento do nosso futebol, no geral, né? A prova tão grande, nós temos 6, sim, são 7, né? 5 nordestinos agora, né? No brasileiro, né? Bahia, Sport, Vitória, Ceará e Fortaleza. Mas no Campeonato Brasileiro em si tem 5. Horizonte, tem sim. Aí Série A, Ferroviário. Então o futebol cearense está crescendo. Só não demais. temos agora na Série B. Né? Mas tem os 2, Ceará e Fortaleza na A. Aí vem Tirol, Atlético, vem uma rapaziada na Série D. E o Floresta ficou na Série C. E o Ferroviário? O Ferroviário voltou para D. Infelizmente. Mas é isso aí. Rapaz, o papo tá tão bom. Olha só. Chegamos aqui já na primeira metade. Eu vou pedir licença ao Alves, porque eu vou chamar aqui os nossos apoiadores. Não sai daí. 2 minutinhos a gente está de volta. Mercearia é do Sertão, o melhor do Sertão na sua mesa. Avenida Desembargador Gonzaga, 1426, Cidade dos Funcionários. Contato 859-9602-2582. Falar com Assis ou Gleicione.
Complexo Salvatore, o espaço ideal de lazer, beleza e gastronomia para toda a família. Fica na rua Benjamin Moura, 270, Cidade dos Funcionários. Telefone 85-3099-3969. TR Artes e Identidade Visual, logomarcas, cartões de visita, papel timbrado, artes para redes sociais, revisão de livros e TCCs. Entre em contato com Rose Sampaio pelo número 85987329878 ou com Daniel Silvio pelo número 85985796757. DR Artes e Identidade Visual. Mantos Alencarinos, um verdadeiro resgate da história do futebol cearense. Contato 987196000. Falar com Neto Cavalcante. Voltamos! Eu não disse que era ligeirinho? Deu nem tempo de você sentir saudade do Alves, nem sentir saudade do Dandan. Tá aqui, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Só na Resenha com ele, o craque Alves, contando aqui muita história de futebol, muita resenha. E vem mais coisa, viu? Tu disse que o Josué é cantor. Já cantou com o Josué, não, né? Não, eu sou empresário dele. Ah, é? Só que nós chegamos à conclusão que tanto morria de fome eu como o José. Se a gente fosse dar continuidade. Eita, Josué, né? Mas é sério, rapaz. Esse é o clima do Só na Resenha, rapaz. Alves, agora voltando aqui àquele assunto do futebol cearense, né? E essa retomada do Ceará, né? Como você disse, o Ceará deu um exemplo ao Fortaleza que realmente soube tirar bom proveito desse exemplo, né? Mas eu não vou dizer no Campeonato Cearense, a gente sabe que as camisas se equivalem na hora do clássico, mas em termos de Campeonato Brasileiro, como é que o Alves vê o Fortaleza e como o Alves vê o Ceará para essa temporada de 2025? Eu acho que o Fortaleza volta, permanece na Série A e faz um belíssimo colocação novamente. Até porque futebol tem de ser organizado. E o Fortaleza está muito organizado. A gente nota que não tem vaidade entre os atletas, entre a comissão técnica, entre os dirigentes. E o Ceará, acima de olhe e vai dizendo como o Fortaleza está fazendo. Porque o Ceará merece respeito. A torcida do Ceará merece ter um time sempre na primeira divisão. É verdade. Verdade, porque eu fico lembrando, rapaz, que como o nosso futebol cresceu, né? Porque a gente ganhar de Flamengo, de Vasco lá fora era uma festa, né? Eu passei por isso, né? A gente viajar, a gente dizia, pai, vamos ficar só esperando para a gente perder de pouco. Hoje em dia não, hoje em dia o futebol está muito nivelado, né? Tanto Ceará, Fortaleza, disputa aí campeonato contra Palmeiras, Flamengo e joga de igual para igual. Tá bonito de ver, né? Tá cidade de São Paulo, Ceará no Sub-20, Fortaleza no Sub-20, brigando de igual para igual, isso é legal. Mas aí parte também dos investimentos, do apoio da federação, que antes não tinha tanto, né? Eu acho que juntou o útil ao agradável, né? A federação tem sua parcela de contribuição, mas para isso também o clube precisa ajudar, né? É claro. E nessa situação, porque no sentido, ganha todo mundo. Não é nem parte financeira não, mas ganha o estado, né? Porque qual o atleta que não quer vir jogar hoje em dia? Fortaleza, jogar no Ceará, né? Pagamento em dia, ou torcida, o estádio lotado, porque não tem coisa melhor para o atleta jogar com o estádio lotado, né? E jogar hoje em dia Ceará e Fortaleza sempre vai estar o estádio lotado. Porque o time do Ceará, uma segunda-feira, no Castelão, colocar mais de 63 mil torcedores. Brincadeira. Não precisa nem você motivar os atletas, precisa só chegar dentro do vestiário e mostrar aqui, ó, essa é a torcida do Ceará. Nossa. Essa é a torcida do Fortaleza. Pronto. Por que o nosso torcedor é tão apaixonado? Eu não sei te explicar não, viu? Mas é gostoso, cara. Hoje em dia
Eu me sinto bem quando eu passo por determinado local, que os caras ainda me conhecem. Às vezes eu estou com a minha família em determinado local, que chega um senhor de idade só. Esse aqui jogou no meu Fortaleza, esse aqui jogou no meu Ceará, esse aqui jogou no meu Ferroviário, e mostra para os filhos dele, para os netos. O coração da gente bate muito forte, Eu fico olhando para minha esposa, para minhas filhas, só, papai, honrou a camisa dos clubes aí, viu? Mas realmente, você é um exemplo, sabe? Eu me lembro, eu não lembro o local, mas a primeira vez que eu encontrei contigo, eu estava sentado aqui no local, quando eu olhei assim, aí, não acredito, cara, o Alves. Aí quando tu olhou assim, eu dei com a mão, depois a gente se cumprimentou, já tem alguns anos, e de lá pra cá a gente nunca mais perdeu o contato. Infelizmente a correria, né? A gente não se vê todo dia, mas é que eu digo, você é um amigo que o futebol e Deus colocaram na minha vida. Você é um cara que eu tenho o maior respeito e consideração. Falar em relação a isso, eu vou te contar outra resenha entre eu e Josué. Eu estava com a família num restaurante e chegou um senhor com a família e ficou olhando para mim assim, né? Aí eu dei com a mão, ele deu para mim, aí veio na minha direção, disse, tu joga demais, tu jogava demais. E eu fiquei todo empolgado, ele olhando, minha esposa olhando para mim assim. Aí ele disse, Josué, não, desculpa, ele disse assim, tu jogava demais, rapaz. Aí Josué, aí eu fui, peguei, me autografei, botei na camisa dele, um abraço do Josué. Ele voltou pra mesa, Aí papo vai, papo vai, papo vem, aí chegou os amigos dele, ele virou e disse, ali o Josué, o Cassinão, ali é o Alves, lá vem ele, me pediu desculpa. Aí salve, me desculpa aí, rapaz. Eu disse, pai, quem tem me desculpa é o senhor, porque eu botei o nome do Josué, deixa eu botar agora o meu nome Alves. Josué é sempre na minha vida. Eita, mas essa foi boa. Não, mas é legal, né, cara? A resenha, né? Resenha e futebol tem que andar de mãos dadas, né? Tem. E a gente falando em torcida, né, cara? Torcida apaixonada e tudo. E esses últimos atos aí, né, de confusão, vandalismo, não vou dizer por torcedores, né? Porque eu acho que o sujeito quando sai de casa para fazer o que esses caras fizeram são marginais que são infiltrados nas torcidas. Infelizmente. Né? Mas eu espero que mais cedo ou mais tarde acabe, né, com isso, né? Porque não leva a lugar nenhum. Eu digo assim, se o torcedor tiver um pouquinho de consciência, jamais ele vai brigar com o torcedor rival. Até porque o melhor presente que ele podia receber era quando terminasse um jogo Ceará e Fortaleza, vamos dizer, o Ceará perdeu, aí tem torcedor do Ceará que briga, infelizmente tem deles que até mata, pegasse ele, levasse no clube. Quando ele ficasse assim, você vai entrar quando o jogador chegar. Aí o jogador chega no carrão, com fone no ouvido, a deles, muitos são ligados, não estão nem aí porque perdeu o jogo. Aí tem torcedor que mata o colega porque perdeu o jogo. Pois é, né? E você vê como o sentimento era outro, né? Eu te pergunto, como era que o Alves ficava quando perdia um jogo? Aí eu ficava chateado, até porque quanto tempo absorveu? Porque na minha geração, assim, eu terminava o jogo, vamos dizer, o clássico, era em Fortaleza, eu não tinha carro, aí vinha eu, meu irmão, ou então um amigo meu, eu tinha um amigo, o Zezito, eu jogava o time dele, Joaquim de Mello, ele tinha uma Kombi, eu vim na Kombi mais dele, mas o bom é quando eu pegava o ônibus, depois do jogo, que vinha eu, meu irmão dentro do ônibus, ou então eu vinha sozinho, que os torcedores do Fortaleza começaram a fazer gozação comigo, mas quando eu ganhava, eu fazia gozação também com o torcedor do Fortaleza, e vice-versa. Isso era legal, né? Hoje em dia, você não pode nem sair de casa com a camisa do clube. Então você está correndo um risco, né? É verdade. Mas um dia eu espero que isso se acabe. Que o meu neto Guilherme possa ir tranquilamente para o estádio e voltar. Se ele não estiver jogando, né? Olha aí. Mas Alves, eu penso muito assim, agora com esse novo sistema de identificação, tem que banir esses caras. Na Europa, você lembra que tinha futebol inglês, os hooligans, né? Acabou, cara. Graças a Deus. Foram medidas, vai acabar aqui também. Medidas com essa medida que a prefeitura, né, tomou, né? Pois é. E eu parabenizar o prefeito Evandro, porque realmente ele sentiu na pele, né? Que ele já foi presidente do Ceará. E ele é desportista, ele sabe, né? Bem organizado. Ele é desportista. E o
O governador também, né? Governador de plantar um café lá. isso. Agora, porque assim, eu fico lembrando, em 2014, o estádio foi feito já para isso. Até delegacia tem dentro do estádio. Né? Por que não prende? Por que não identifica? Eu acredito que agora vai ser dado esse passo. Quer dizer, 10 anos depois, acho que demorou muito. Porque tem que acabar com isso antes que aconteçam tragédias, né? Tranquilamente. Eu tenho um pensamento positivo, eu acho que vai acabar agora. Até porque eu também tenho uma maneira de pensar que no estádio, vamos dizer, no próximo domingo, uma discussão, briga, pegou, deixa na delegacia lá dentro do estádio, até terminar o jogo. Quando terminar o jogo, identidade, nome, tá banido do futebol, não pode mais frequentar nem o Prevê, nem o Castelão. Pois é. Daquele povo dos anos 80, porque na Inglaterra, Alemanha, havia era morte, né? Isso demais briga, né? Guerra. Era verdadeiras guerras. Tem gente que até hoje não entra no estádio de futebol. O cara tem que se apresentar numa delegacia, quer dizer, quase 40 anos depois. É quase uma prisão perpétua. Como é que é o juízo de uma criatura? Como é que fica o pensamento do cidadão desse? Quer dizer, por ter feito besteira. Então, eu acho que tem que realmente endurecer a lei, sabe? Não adianta. E prender. O pessoal diz, porque no Brasil prende mal. Tem muitos erros assim, de justiça. Mas eu acho que quem merece estar preso tem que ficar preso. Cara. Porque tem gente que a gente... Estádio de futebol é um espetáculo. Você tem que ir com a sua família para assistir um espetáculo. Se divertir, boa diversão. É isso. Aí a gente tem que se sujeitar a esse tipo de... Porque é tão bonito, rapaz. Tudo na vida tem que ter o respeito, né? Pois é, a gente vê os pais, mães, bebezinhos, cara, senhoras, né? Vovô ali com os netinhos. Pô, cara, é bonito demais. Aí, de repente, a câmera foca numa briga. Tira o brilho do futebol, né? Mas vai acabar. Vai acabar. Positivo, vai acabar. Alves, e um assunto. É que eu digo, sempre que a gente conversa com um craque, não tem como não falar. Né? Seleção brasileira. Como é que você está vendo a seleção brasileira, né? Essa nova geração aí? Repleta, em tese, de nome, craques, atletas que fazem diferença nos clubes, mas quando chega na seleção, fazer como a gente diz aqui no nosso Cearazinho de açúcar, não dão no couro. E aí, é verdade, eu acho que o que está faltando? Culpado são os empresários, né? Hoje em dia, muito dinheiro em si, e eu tenho uma maneira de pensar de vários colegas meus que a seleção não é convocada pelos treinadores, são convocados pelos empresários. Até porque o treinador tem um empresário, que é o mesmo do jogador, ele vai levar o Daniel, vai levar outro que seja do mesmo seu patamar, que trabalha para ele. É verdade. É lamentável. Perdeu-se a identificação. Eu acho que eu vou assistir mais a seleção brasileira ser campeão mundial, não. Eu tenho essa esperança? Eu não tenho, não. Eu espero que meu neto possa alcançar ainda. Ele tem 1 ano e 4 meses, viu? Tem tempo. Tem tempo. Eu tenho praticamente esse pensamento também. Eu não me vejo comemorando um hexacampeonato. Até porque eu vejo muito jornalista agora muito satisfeito com a chegada do Neymar. Neymar, um bom jogador, muito bom jogador. Mas hoje em dia acabou. Um jogador não ganha mais a Copa do Mundo. Agora eu te pergunto, em relação a essa volta do Neymar, outro assunto que está aí, né? Todo mundo comentando. Aí, como é que você vê? Pode ser a redenção, a recuperação do Neymar, ou é uma forma dele, digamos assim, maquiar, esconder que ele é praticamente um ex-atleta? Não, eu gosto muito do Neymar em campo. O Neymar em campo é fora de série. Neymar. E para o nosso futebol brasileiro, muito bom. Agora, como eu vejo muitos jornalistas falar que a seleção com a chegada do Neymar vai ser campeão mundial, vai mudar tudo, não vai mudar não. Porque hoje em dia o futebol está muito moderno e um jogador não ganha a Copa, não. É verdade. E o que é que falta para dar liga essa seleção? Porque a gente sabe que são bons jogadores, mas o que é que está faltando? Identificação deles, amor à camisa,
Porque antes a gente via, né? Os jogadores Hoje tinham em dia, amor à camisa. eu sinceramente acho que o jogador Não tem amor? não tem mais amor. Tudo gira mesmo do lado Tudo empresarial. empresarial, financeiramente. Que o cachê de cada um para a seleção também não é baixo, não, né? É nada dinheiro que dava pra gente viver Rapaz, tranquilamente. não tenha dúvida. Alves, e todo atleta, principalmente um cara que jogou muita bola que nem você, como é que você se preparou para abandonar o futebol? Abandonar não, porque você ainda está no futebol. É. Digo, pendurar a chuteira. Aí entra o lado da família. Mas foi difícil? Não, Foi porque não? eu estava preparado. Sempre minhas filhas, Foi tudo minha planejado. esposa, o meu irmão mais velho, ele disse, ó, tá na hora de parar. E eu insisti nos 2 anos ainda. Né? Porque quando foi em 95, 96, ele já queria que eu parasse. Né? E a família, volta a estudar, volta a estudar. E eu aguentei até 97. Eu não, eu vou parar em Tiradentes, porque o Coronel Pimentel era o presidente do Tiradentes na época, muito meu amigo. Ele disse, vamos lá para o Tiradentes, tá? Toquei lá no Tiradentes. E depois tu segue a carreira como treinador. E naquele momento aquela palavra me conquistou, é meu, vou parar de jogar e vou ser treinador de futebol. E fui e parei. Só que eu ainda fui treinador de Tiradentes, fui treinador do Eira, fui treinador do Rio, do Flamengo do Piauí, do Crato, mas cheguei a uma conclusão que bom é jogar futebol. Até porque a gente que vem de família humilde jamais pode discriminar as pessoas, sabe? E quando você está iniciando como treinador, é mais ruim como está iniciando como atleta. Porque as pessoas não acreditam em você e querem mandar em você, querem escalar time. E eu peguei uma fase já iniciando em 2010, que eu passei por determinado clube que eu era comandado pelo empresário. E eu montei uma equipe trabalhando na equipe e ele chegou à conclusão que aquela equipe ali não tinha nenhum jogador dele, o jogador dele era reserva, e chegou perto de mim e disse, pai, tu tem que colocar esses caras para jogar. E eu disse, não, cara, quem escala o time aqui sou eu, quem joga é o que eu agrado, eu venho de família humilde, não posso cometer injustiça não. Aí não, ó, então não há condições de você trabalhar não. Eu, beleza, aí fui para casa, voltei a estudar, hoje sou graduado em Educação Física, tenho pós-graduação em Futebol, e faço aquilo que eu adoro, que eu gosto, projeto social, e trabalho hoje no Futebol, representando o Ceará, né, eu e o Petróleo, com o garoto de periferia, nas areninhas de Fortaleza. Rapaz, sensacional. E como é que você vê hoje, Alves, o futebol como... O futebol hoje é uma ferramenta de inclusão, né? Isso. Como é que você vê hoje? Mais do que antigamente? Demais. Eu, quando trabalho com projeto social, dentro daquilo que eu gosto, eu mostro para meus alunos que é, primeiro de tudo, respeitar pai e mãe. Mãe são os verdadeiros e pai os verdadeiros amigos seus. Segundo, estudar. Terceiro, praticar esporte. Porque esporte salva. Esporte salva. Se ele tiver a felicidade de ser um atleta de futebol, e outra coisa, eu digo, não vão ser jogadores de futebol. Comigo aqui, se vocês vão chegar a ser um atleta de futebol profissional. Por quê? Vocês podem dormir pobre e amanhecer rico. Verdade. E se você não tiver uma família estruturada, você perde. Você pode ganhar o dinheiro que você ganhar, mas no final você vai perder tudo. É verdade. A gente tem exemplo, né? É verdade. Campo de terra ou areia? Eu sou mais do campo de terra, que é onde você ralava seu dedão, chegava em casa sangrando. É isso que faz o cara ter habilidade, coordenação motora. Mas já que não tem mais campo de areia, vamos para as areinhas. Mas isso com profissionais qualificados, com ex-atleta, porque é fundamental. E uma coisa que a gente estava falando também antes, né, Alves, aqui antes da entrevista, a gente aqui em off, mas que eu vou trazer essa pergunta. Porque hoje eu vejo, e eu sei que você concorda com isso, a necessidade dos ex-atletas participarem desses processos de formação de base. Porque a gente vê muitos professores teóricos, mas que não tiveram a vivência dentro de um campo de futebol. Por que é que não é vaidade? Ou por que é que não tem essa fusão? Aliar o ex-atleta que conhece os atalhos do campo, que sabe os fundamentos, com o treinador mais teórico. Acho que fortaleceria, inclusive, a formação de base. Né?
É como eu já falei, né? Hoje em dia, eu sou graduado em Educação Física, tenho pós-graduação em futebol, e eu noto que, graças a Deus, está se acabando, que havia uma rivalidade muito grande entre o profissional de Educação Física e o ex-atleta. Porque se o profissional ex-atleta estivesse trabalhando, o profissional de Educação Física achava que ele estava tomando o lugar dele. E o ex-atleta estava tomando o lugar do profissional. Faltava um acordo. Mas hoje em dia, o CREF está se entendendo muito com o Sindicato dos Atletas Profissional e com o AGAP, que também o Marco Gaúcho, o Sérgio Gavião, está lutando para isso. Mas jamais esquecer que você tem de estudar. O ex-atleta tem que se aprimorar nos estudos, tá vendo? Se qualificar, porque é importante demais. É verdade. Alves, a gente agora, eu vou fazer aqui uma dinâmica, onde você vai me fazer 3 perguntas, né? Você, na minha área. Daniel, Então você vai me fazer 3 perguntas. Daniel, você não sabe do orgulho que eu vou fazer essa pergunta para você. Qual é o time que você torce? Rapaz, eu sou torcedor do Fortaleza Esporte Clube, desde quando eu me entendo por gente. A segunda pergunta. Há muita trairagem na parte de jornalista, radialista? Rapaz, em algumas ocasiões sim, mas eu vejo mais vaidade, porque às vezes falta, digamos assim, a capacidade de alguns estenderem a mão. Eu acho que você dar oportunidade a alguém não significa que você vai perder a sua, sabe? Às vezes, eu não vou dizer que é todo mundo, que graças a Deus também essa parte de mídia, de imprensa, eu ganhei muitos amigos, né? Mas tem sempre um que é mais vaidoso, que às vezes não te dá nenhuma oportunidade. Isso acontece muito. Em cima dessa sua resposta, você já foi atrás, achando que era um grande amigo seu, para lhe ajudar e ele virou as costas para você? Rapaz, da mídia, da imprensa, não. Graças a Deus, onde passei alguns momentos mais turbulentos e muita gente, cara, muita gente me estendeu a mão até hoje, né? Tenho grandes amigos da imprensa. E tenho orgulho. Eu até brinco, diz assim, eu conto nos dedos meus amigos, né? Eu disse, rapaz, eu tenho que inventar mão e dedo para contar os grandes amigos que apareceram na minha vida num momento turbulento que eu passei, sabe? E amigos que, assim, a gente cultiva a amizade, né? Como eu te falei, a gente às vezes não se vê todo dia, né? Mas o respeito, a consideração, o carinho são inabaláveis. E isso me torna um cara, posso até dizer, me ajoelho e agradeço a Deus que eu sou privilegiado. Coisa boa. Aceito. E porque existe uma coisa, Alves, também, a gente colhe o que planta, né? É verdade. Você disse que o Papai do Céu não dá nada de graça. Dá não. Né? E Daniel, assim, você disse que falta mão para as suas amizades. Sabe qual é a qualidade sua? Sabe por quê? Você é leal. Porra. Eita, papai, quer me fazer chorar hora dessa, não? Então, deixa eu chorar. Rapaz, gratidão demais, cara. E agora, vamos virar esse jogo. Agora vamos pro nosso bate-bola. A gente tá indo aqui, Alves. Rapaz, o tempo passa tão ligeiro, né? Eu digo, o papo tá tão bom que o tempo passa rápido. Eu digo, o tempo passa, o tempo voa. E nem a poupança Palmeirense existe mais, né? Mas vamos lá. Um bate-bolazinho aqui, ó. A gente indo pra reta final. Aí eu te pergunto. Pode parecer uma pergunta fácil de responder. De repente eu posso... Essa aqui eu já posso imaginar a tua resposta. Mas teve um amigo nosso, jornalista, que quando eu perguntei, ele disse, todo mundo pensava que eu ia falar esse nome aqui, mas não é esse, na minha humilde opinião. O maior jogador de todos os tempos. Pelé. Pronto. Pois esse nosso amigo jornalista, ele disse,
Adoro o Pelé, mas para mim é o Zico. Não, eu acho que Pelé era É unânime o Pelé. Pelé, toda diferença. Nasceu com o dom para jogar futebol. O Pelé é uma. Eu digo muito assim, o Pelé é uma entidade, né? O Pelé. Perfeito. O homem virou até verbo em dicionário. Se existe perfeição no futebol, era Pelé. Pois é. Você vê o Pelé, o pessoal diz que o Messi é um ET, mas para mim o ET é o Pelé. O que o Messi faz hoje, o Pelé já fazia, né? Acho que todo mundo já copia o Pelé, né, cara? Tu gosta de música? Adoro. Mas sou tipo antigo. Eu gosto de brega, música de brega. Antes de uma partida de futebol, uma música que devia tocar assim dentro do estádio. Não, aí é pagode. Pagode? Pagode é que chama a gente pro jogo. Aí, por exemplo, antes de tocar o hino nacional nas arquibancadas, uma música que a torcida devia cantar, o estádio todo. O hino do seu clube. Perfeito. E um clube que você não jogou e gostaria de ter jogado? Flamengo. Flamengo. Mas o verdadeiro, né? Porque os meninos brincam que eu joguei no Flamengo do Piauí, os meninos, não, eu joguei no falso. Só falando, outra resenha muito boa do Flamengo do Piauí. Sim. Eu tive uma discussão com o dirigente do Ceará em 85, quando foi em 86, ele disse, procura clube, ele tá, beleza. Quando foi um dia o telefone lá de casa tocou, era o presidente do Flamengo do Piauí, mas só que minha esposa não conhecia, minha mãe não conhecia. Aí a mamãe, alô? Aí o cara do lado da linha disse, é da casa do Alves? Aí minha mãe, não, aqui é o presidente do Flamengo, eu queria contratar ele. Aí minha mãe, beleza, só assim ele vai jogar do lado do Zico. Aí o cara lá do outro, não, mas é o Flamengo do Piauí. Aí minha mãe, não, pra ele passar fome, ele fica aqui mesmo. Conta resenha. Rapaz, essa foi boa. Mãe é mãe, viu? Aí eu fui pro Flamengo do Piauí, fui muito bem recebido. Para mim foi o melhor presidente que eu tive na minha vida de um atleta profissional. Lá eu fui campeão em 86, 87, lá eu recebi meu passe de presente. Verdade. É porque era até os conceitos que a gente tinha, né, cara? Naquela época a gente, falando em Piauí, Maranhão, o pessoal pensava logo que eram estados. Porque o Ceará já passava por dificuldade. Você imagina Piauí e Maranhão naquela época. É o lugar que eu passei, né? Que eu tenho grandes amigas em Teresina. Terra boa, viu? Só é quente. Rapaz, eu fui pra Teresina uma vez. Eu lembro, eu fui pra um carnaval no Maranhão. Eu era adolescente, aí a gente teve que dormir em Teresina. Meu amigo. A gente encontrou uma pousada em família, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, meu padrasto. Aí, pra dormir, meu amigo. Só aquele vento abafado, eu digo, meu irmão, parecia que eu tava dentro de uma chaleira. Meu Deus, isso aí eu sei. Aí na época, vou logo dizer aqui, eu só de cueca, me abanando, ventilador e o suor, cara. Se eu tinha 18 anos de idade, Aí eu digo, meu Deus do céu. E é porque ninguém nem falava em mudança climática naquela época. Imagine hoje. Rapaz, mas assim, não, brincadeira à parte, realmente era bem quente, né, o Piauí. Mas assim, pessoas maravilhosas, um povo maravilhoso, acolhedor. Foi um lugar que eu fiz muito bom, cara, muito bom. Maranhão também, sabe? Tem um abração aí pra moçada. Você, ó, Piauí, Maranhão, vocês que estão assistindo aqui o Só na Resenha. Um abraço pra todo mundo. Muita gente boa lá de Teresina. Muita gente boa. E o que o Alves hoje diria para o Alves há 30 anos? Se cuidar mais, aí chegaria a jogar no Flamengo do Rio. Rapaz, agora a gente vai aqui para as considerações finais. Alves, quero te agradecer. Cara, tua amizade, primeiramente. Agradecer tua gentileza, tua disponibilidade de vir aqui, né? Porque como eu falei no começo, aqui hoje a gente não está em nenhum dos lugares que a gente é acostumado a fazer só na resenha, porque o conceito é esse, sabe? A gente vai para um restaurante, ou vai para uma churrascaria, vai para uma loja e é como os amigos que se encontram num lugar e vão bater um papo, né? Então o conceito é esse. Então hoje, por conta aqui de alguns fatores de força maior, a gente está fazendo aqui num cenário na minha própria casa e o Alves gentilmente veio até aqui, sabe? Só tenho gratidão e dizer que os microfones e as lentes do Só na Resenha, as portas da minha casa, meu amigo,
sempre aberta para você. Daniel, você não sabe da minha felicidade em participar do seu programa. E outra coisa, conhecer a sua esposa, você é privilegiado por Deus, porque tua esposa é bonita demais para ti. Rapaz, eu sempre disse isso. Eu sempre disse isso. Mas sabe que a gente assim que, por exemplo, nós que não somos artistas globais, nem de Hollywood, você sabe que a lábia É verdade. Não, o homem privilegiado. A gente não vai contar os segredos, porque senão da gente. O homem feio, né? Eu tenho o Ozete, Deus tem ele no bom lugar, ele olhava para mim, para minha esposa, que é Cristina, ele dizia assim: Cristina, o Alvo te enganou, não foi? Aí ela dizia: por que, Ozete? Tu pensava que ele ia ser milionário, né, do futebol? Aí ele olhava para minha filha e dizia assim: Jéssica e Karina, ainda bem que você puxou o rostinho da mamãe, porque se puxasse o rostinho do papai, você não casava, não. Abraço, Daniel, pai do coração. Meu irmão, Tamo junto. eu vou te contar aqui só mais uma, viu? Isso. Eu também, ela achava, porque assim, eu também já tocava, eu sou músico profissional também, né? Quando eu te mostro ali minha carteira de música, parece um advogado. É. Mas aí, ela achava que eu ia ser um popstar. Eu disse a ela: ó, minha banda vai fazer muito sucesso. Eu estou também fazendo um tratamento no olho, mas eu só não fiz dizer a ela que ia disputar o título mundial de boxe, né? Mas tudo bem. Show de bola. Ela caiu. Prazerzão. E aí, Guilherme, papai, vovô te adora, hein? Beijão, meu chameguinho. é isso aí, pessoal. Depois dessa resenha maravilhosa, o Só da Resenha vai ficando por aqui, prometendo voltar logo, semana que vem. Como eu sempre digo, não vai dar tempo nem de você sentir saudade do Dandan. Beijo no coração, Rosa, mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado. Então, Tamo junto e vamos que vamos. Valeu!